tudo bem? Vamos para mais um vídeo do Taberna Virtual. Hoje vamos dar algumas indicações sobre RPG de mesa. Como inicia, como termina, o meio termo. Então vamos lá. Primeiramente, para o jogo começar, tem que ter um mestre e um jogador, no mínimo. Então, mestre, hermano, como sempre, Cleiton, estamos com a gente para fazer essas explicações rápidas. Cleiton, como inicia o RPG? Eu vou precisar, eu como jogador, de uma ficha, correto? E o que mais eu vou precisar? Bem, além de uma ficha, vai precisar também dos dados, né, que são chamados de Ds. Assim, dependendo de cada modalidade de jogo, vai ter que utilizar daí uma classe, ou dado de 6 faces, ou de 10 faces, ou de 20, no caso do AD&D. Sim, e o modo que você joga mais é 3DT, por exemplo. Ou como? É um módulo bem similar ao GURPS, né, que são 3 dados de 6 faces. Eles são, então, para cada atributo que vai haver na ficha, a personagem vai lançar os 3 dados e caso isso fique abaixo desse atributo, ela vai ter sucesso naquela ação. Perfeito, então vou ter minha ficha, vou ter que jogar dados por uma ação. Mas tá, uma ação que você, vamos colocar primeiramente, iniciar. Eu entro no mundo isolado, vai mostrar uma história, você vai fazer como? Porque existe dois termos, né? O on e o off. O off, eu fora conheço o RPG. O on, eu dentro do jogo, sendo o personagem. Eu vou ter que entrar na mente do meu personagem. Por exemplo, eu escolho ser um assassino. Mas na vida real eu não sei como ser um assassino. Mas dentro do jogo eu tenho que aprender a ser um assassino. Então você vai pegar e repassar essa mentalidade dele pra mim, certo? Certo. O mestre também ele faz uma parte do subconsciente da personagem, né? Ou seja, vamos supor que você é um assassino que tem a habilidade de sentir quando você está ameaçado. Você consegue perceber quando tem presença do inimigo e tal. Então, em determinados momentos da aventura, o próprio narrador ele vai dizer para o jogador, vai dizer assim, ó, jogue um determinado atributo que é a tua percepção. Daí o jogador vai tirar determinados sucessos, então ele vai dar detalhes, assim, ó, você está escutando passos, você escutou um barulho de uma espada sendo sacada, de um vulto. Então tudo isso também vai ser uma parte perceptiva, né? Ó, você está numa festa, tal, fazendo uma triagem e alguém te olhou com o olhar de um assassino. Uma coisa que parece, na percepção de uma pessoa que não é um assassino, né, ela não perceberia, não notaria uma coisa desse tipo, né? Entendi. Então, assim, além de você estudar como você tem que ser em on, o mestre vai te dar todas as dicas, mas você sempre tem que estar representando. Você não pode, só porque sabe que pode vir a acontecer, fingir que o seu personagem também sabe. Então você sempre tem que estar nessa interpretação. É que nem um teatro. Você tem que interpretar o personagem mesmo. E numa batalha? Como funciona uma batalha? Eu entrei em batalha. O que eu faço? Eu tenho que dar passos? Eu posso atacar do nada? Como eu devo agir, assim, como iniciante? Olha, depende um pouco da modalidade de jogo, tá? Algumas modalidades elas vão ter restrições quanto à locomoção e tal, né? Então, existem regras que são um pouco mais restritas, mas no RPG simples, vamos supor que o mestre vai determinar como está a ação. Então eu vou dizer assim, ó, seu inimigo ele está a 5 metros de você, ele acabou de sacar uma espada e está correndo para cima de você. Aí o jogador, isso já deu uma devolutiva para que o jogador tome a sua ação. Então ele vai dizer assim, ó, vou me armar, vou tirar minha espada, meu arco, dependendo de como já estiver esse inimigo, se for um ataque, entre aspas, surpresa, então o narrador já pode determinar que o primeiro ataque é do inimigo. Aí o jogador, desculpa, ele vai ter a chance de defesa. Então vai jogar o atributo lá dele de defesa, vai fazer a ação de defesa e depois vai contra-atacando. E aí vão surgindo as dificuldades, né? Vamos supor que eu tenho uma espada e estou atacando você que tem um arco. Então você vai ter dificuldade para armar o seu arco se eu estiver fazendo uma batalha muito frontal, assim, né? Frente a frente, né? Ele vai ter, além de às vezes ter um efeito surpresa, vai ter redutores nessa defesa, você tem que ver o que você está equipado, né? Sim. Porque você pode às vezes estar com uma adaga também fácil para defender, mas ela pode ser quebrada ao meio, a espada à força ser muito forte, quebrada ao meio e te repartir em dois, nesse momento. Com certeza. Então o narrador, assim, ele também ele vai ter que ter esse feeling, assim por dizer, né? Ele vai ter que ter alguns entendimentos na hora do jogo para favorecer ou desfavorecer essas cenas de batalha, né? Por exemplo, assim, ó, você mora naquela floresta e você vai lutar com uma pessoa que é de fora da floresta.
de uma certa forma, você vai ter inúmeras vantagens, até de locomoção, de terreno, por conhecimento. Né? Exatamente. Então, tudo isso tem que passar de uma certa forma, assim, pelo um crivo, né, vamos dizer, né, por um julgamento do narrador, para que se tenha uma dinâmica legal na hora da luta. É claro, se você tem essa vantagem já, você tem que entender, o narrador tem que entender que você tem que estar jogando. E também, assim, para continuar assim com uma história legal, o narrador tem que colocar umas dificuldades não tão expressivas, né, para ter continuidade, porque quando você é um iniciante, você sempre tem aqueles receios de fazer alguns lances, algumas jogadas, você vai ficar um pouco mais submisso, mas como se diz, sempre tem que entender o que o personagem é. Eu sou assassino, eu não posso atacar de frente, eu tenho que ir pela espreita, pela sombra mesmo. Sim. Não posso tentar fazer uma jogada que onde eu vai colocar totalmente o meu personagem em perigo por ser muito fraco em ataques de frente. Certo. E, assim, depois de uma batalha, às vezes você tem um desenrolar de uma história, por exemplo, como você termina uma história. Você faz um final para essa história, eu tenho um boss, por exemplo, no final, sim ou não, como fica? Normalmente quando, no meu caso, né, no caso de alguns narradores aí que eu conheço, a história já é construída em formato de universo, assim, então existe já esse último chefão construído, assim, por dizer, essa figura, que ela pode aparecer em vários momentos, né, ou ele pode ser aquele chefão que ele vai prejudicando os personagens, mas nunca se vê, ele só consegue enxergar as ações dele até que um dia lutam contra ele e tal, né? Que não necessariamente assim que derrotá-los ou que eles perderem termine a aventura. Tá? A aventura pode se estender depois, pode modificar a história e tal, né? E também tem aquele chefão que pode se demonstrar como um cara presente, aquele que está o tempo todo batalhando contra os personagens, ou que é uma pessoa também do grupo e que se rebela contra eles e sai e depois eles começam a crescer em poder juntos, né? E depois Sim. lá no final eles acabam se confrontando. Então, o final de uma história, normalmente ele vai ter um desfecho para resolver os problemas que estão acontecendo, né? O problema máximo, assim, né? Entendi. Se um Naak, assim, da vida, que ele vai se evoluindo durante a aventura, Exatamente. ou um Sephiroth que ele já nasceu forte, né? Daí só tá esperando o encontro final mesmo. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido, assim. Numa determinada aventura de um narrador amigo meu, ele fez um mundo, assim, nunca nós personagens sabíamos que o mundo estava explodindo, que o mundo ia morrer, né, assim por dizer, né? Sim. Mas na construção da história a gente foi descobrindo isso. Então, nós fomos migrando na história e fomos descobrindo que o mundo estava morrendo e que nós tínhamos que fazer alguma coisa. Então, essa construção do que fazer, de quem está fazendo contra, toda essa investigação fazia parte da história e o grande desfecho justamente era salvar o mundo. Entendi. Então, ok, você normalmente faz um final, faz um boss final pra depois só se tiver muito interessante ainda dar uma continuidade, né? E em relação também ao início, você vai fazer toda a explicação, vai dar todo um quadro, né? Pra você iniciar a mesma aventura. Eu sou um guerreiro, eu nasci numa cidade, numa época medieval, pra dar essa continuidade. A batalha entra nesse ciclo de ataque e defesa, pegar de surpresa ou não. Mas quando assim, eu quero entrar num jogo que os personagens já estão poderosos, assim, eu tenho que iniciar do zero, eu tenho que iniciar do nível 1, numa história à parte para poder entrar nesse jogo, como você faz essa dinâmica? No meu caso, eu vou fazer com que o jogador que vem entrar, primeiro ele tem que passar, vamos supor assim, por uma autorização dos próprios jogadores que já vieram lá do zero, né? Normalmente não se tem problema com isso, mas ele começa num nível considerável já. Ele já vai começar com um certo nível de poder para poder entrar na história junto, né? Fazer uma história paralela, a não ser que a pessoa tenha muito tempo aí, né? Mas vai demandar um tempo também até ele alcançar aquele nível de poder. Então tudo isso também tem o seu complicador, né? Vale mais, do meu ponto de vista, fazer com que a personagem já entre num determinado nível de poder e consiga acompanhar os demais. Mas talvez nunca vai ser tão poderoso quanto, né? Mas ela vai ter um poder pelo menos para acompanhar esses demais e se divertir no jogo, que é o objetivo também, né? Exatamente, a diversão, né? Porque também se você entrar no jogo mais poderoso que os demais, pode entrar conflito, né? Sim. Entre as pessoas. Você batalhou muito, fez uma construção muito forte em cima do seu personagem e de repente acabou de entrar uma pessoa com um personagem bem melhor que o seu, né? É complicado, né? É bem complicado. Essas partes.
Então, para iniciar o RPG, seria essas dicas. Você vai ter que ter a ficha, vai ter que ter 2 pessoas pelo menos para jogar. Aliás, quanto mais pessoas, mais jogadores, pelo menos uns 4 a 6 jogadores, melhor para uma aventura. Mas até uma pessoa já dá de começar uma aventura solo e depois você pode entrar em outras aventuras. Você vai ter que ter, o mestre vai ter que ter essa noção do início, meio e fim, né? Você já tem que fazer uma construção de histórias. Claro que você não precisa ter a história detalhada, que pode ter eventos que o jogador pode fazer que você não esperava. Pô, ele pensou nisso, então vou ter que fazer uma outra estratégia para melhorar esse campo. A batalha sempre inicia nesses níveis de pegou de surpresa, vai ter que confrontar mesmo o castelo, então quer dizer que você, dependendo da modalidade que você é, se é um assassino, um guerreiro, você vai ter que agir conforme o personagem, a mentalidade do personagem tem que interpretar ele mesmo diretamente, e no final você acaba com um boss final, ou acaba depois com outra aventura que veio com uma continuidade de outra história, então tem que ter toda essa jogabilidade entre o RPG, mas é bem legal, pessoal. Continue assistindo os vídeos que a gente vai dar outras dicas. O próximo vídeo já vai ser uma jogada rápida entre 2 pessoas para vocês entenderem bem. Agradeço e até a próxima.